No capítulo 4 do livro de Atos, no verso 26, os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. Isto aconteceu há 2000 anos e acontece hoje. Hoje. E quando os reis da terra, os seus governantes, se aproximam da igreja, é para tentar usar a igreja para projetos ideológicos ou pessoais. Só aí eles se aproximam. Passou esse momento, eles continuam perseguindo, declarando ou de uma forma velada. Verso seguinte, diz assim, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade. Não foi só as nações pagãs, o povo de Israel, o povo judeu, porque Cristo veio para unir em si todas as nações, todos os povos. Cristo não veio para privilegiar uma nação. Tem gente que fala, Deus é brasileiro. Eu acho até ofensivo a soberania divina quando você diz isso. Eu amo o meu país, mas Deus não tem predileção por nações. Todos somos iguais. Jesus veio, morreu numa cruz para nos igualar. O que Israel tem mais do que nós? Porque deles veio a palavra, deles veio o próprio Cristo. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, todos somos iguais. E a palavra de Deus diz aqui, verso 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungistes. Realizaram tudo que em teu poder e sabedoria já haviam predestinado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considere as ameaças deles e capacita teus servos para proclamarem a tua palavra com toda ousadia. O cristão, a igreja primitiva, estava sentindo a pressão da perseguição. Eles estavam humanamente dizendo para Deus, Senhor, se o Senhor não intervir, nós não damos conta. Se o Senhor não estender a sua mão sobre nós, de uma forma visível, o cristianismo religioso, ele é apenas uma forma que identifica uma religião diferente da outra. Mas o verdadeiro cristianismo tem algo visível sobre nós, que nos diferencia. Eles não suportando a pressão, eles dizem assim, agora Senhor, considere as ameaças deles e capacita teus servos para proclamarem a tua palavra com toda ousadia. Quem quer capacidade do Espírito Santo hoje? Levanta suas duas mãos, bem alto, e fale bem forte, fala, meu Deus, eu preciso ser diferente, capacita a minha vida, para que eu seja uma voz profética, aonde eu estou, Senhor. Essa era a oração. Eles estavam de alguma maneira intimidados, com medo, a pressão era grande. Você vê, você que passou pela faculdade
Você faz o seu primeiro ano e declara que você é cristão. Você tem a perseguição do professor, dos alunos e muitas vezes da direção. Você começa a construir uma carreira, começa a se qualificar e galgar novas posições profissionais e, consequentemente, social. Quando descobre que você é um cristão verdadeiro, você começa a sentir a pressão. Eles querem te impedir porque você não é igual. Seus valores são outros. A sua vida condena o que eles fazem. Quem está entendendo, diga aleluia, né? Então chega o momento que você chega em casa, fala, eu já não aguento mais. Aí na própria igreja, por favor, não me entenda que eu estou dizendo isso para você. Tem o joio. Quem é o joio? O joio são o falso cristão. Ele não se compromete e impede você de se comprometer. Em outras palavras, ele diz para você, não faça, não seja fanático. Se você for fanático, eles não vão te aceitar. Eu vou dizer uma coisa para você, seja radicalmente fanático à palavra do Senhor, porque eles não vão te aceitar, mas serão transformados através da sua ação com eles. Serão mudados, a resistência deles vão cair, e você vai fazer a diferença. Mas eu não posso ir do jeito que eu estou, eu preciso ser capacitado. Sim, eu preciso estudar a palavra, eu preciso me preparar, eu preciso participar de todos os eventos. Tudo isso é teórico. Agora, quando eu vou praticar o que eu aprendi, eu preciso da capacitação divina. Senão eu sou apenas um religioso, uma forma doutrinária diferente de ser. Quem está entendendo, diga aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala, está entendendo mesmo, de verdade. Veja o que diz o verso seguinte. Olha o que ele diz no verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quem gostaria que o Senhor estendesse as mãos na sua vida para que haja maravilhas, curas, poder de Deus manifesto? Levante as duas mãos e fala, Senhor, eu estou aqui e eu preciso disto. Estenda as suas mãos, faça de mim diferente, faça que minha vida seja realmente sal e luz. Sal e luz. Para ter luz tem que ter energia. Para ter sal para fazer a diferença, não pode perder o sabor. Quem está entendendo, diga aleluia. Põe a mão no ombro do teu irmão e fala, Deus vai ativar você, ativado pelo Espírito Santo, ligado na tomada 24 horas. Olha o 31. Assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos ou cheios do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Quem que é cheio e é cheio do Espírito Santo? Levanta suas mãos e fala, hoje é o meu dia. Fale alto, fala, hoje é meu dia. Eu serei cheio, pleno do Espírito Santo. E consequentemente, diz a palavra, ficaram cheios do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. Quem deu coragem não foi o entendimento, não foi o que eu aprendi na teoria e que eu tenho que aprender, mas foi o que veio do trono, foi o sopro,
ficaram cheios. Aí você me diz: mas eu tenho o Espírito? Lógico que tem. E eu vou te dizer algo, pode até discordar de mim teologicamente, nós temos já o Espírito em plenitude, nós não temos ele em medidas. Deus está em nós. Fala: posso todas as coisas. Não, fale alto, fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fala comigo: quem é o que me fortalece? É aquele que está em mim. Quem é que está em mim? Levanta as duas mãos e fala: é o Espírito Santo de Deus. Está entendendo ou não? Amém ou não? Vem aqui receber o Espírito. Não, vem aqui porque ele vai te tocar e águas vão começar a fluir em outro nível na sua vida. O Espírito deu a eles coragem, ousadia, saíram dali dizendo: Deus tem um propósito para mim, e nesse propósito eu vou andar. João Batista era um pregador que foi cheio do Espírito antes de nascer, no ventre de Isabel. Quando Maria chega perto, Maria estava grávida, chega perto da sua prima Isabel. Isabel diz: a criança está tremendo dentro de mim. E ele vira um profeta dizendo: Deus tem a pá na sua mão e está limpando a eira, para que o fogo do Espírito venha, para que o Espírito flua em medidas novas. Nós temos que aceitar as condições de Deus. Diz assim no verso 7: todavia eu vos asseguro que para que seja por vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado, o Espírito Santo, não poderá vir para vós, mas se eu for, o enviarei. E quando então ele vier, convencerá o mundo do pecado. A palavra pecado quer dizer sair da rota. Tem uma definição sobre pecado que eu gosto muito: sair um pouco apenas, não é sair totalmente da rota. Quando você sai do caminho que Deus determinou, e partindo dessa definição, tem muitos evangélicos que saíram da rota, estão na igreja, mas não estão no caminho. Se dizem e até creem, e creem mesmo no Evangelho, mas saíram um pouco da rota. Ele diz: o Espírito Santo vai convencê-los do pecado e da justiça e do juízo. O que é convencer do pecado? Eu não estou dizendo pecado moral, imoralidade. Tem pecado da carne, que é a imoralidade, tem pecado da alma e tem pecados do espírito. Muitas vezes a pessoa rejeita o pecado da carne. Muito bem, faz bem até para a sua saúde, é uma proteção fazer isto. Alguns não, estão na igreja, querem receber o Espírito, a plenitude do Espírito, mas estão no pecado da imoralidade. As tentações nós nunca deixaremos de tê-las, mas a capacidade do Espírito vai te levar a decidir e a vencê-las todas as vezes. O pecado da carne, do corpo, é conhecido. A atitude nossa tem que ser não ao pecado da carne, ao pecado da alma e ao pecado do espírito. A eira quer nos limpar completamente, para que o Espírito Santo venha e nos libere a plenitude dele em nós.
Quem quer a plenitude do Espírito Santo na sua vida? Repita comigo, fala: Espírito Santo. Levanta suas mãos, fala: Espírito Santo de Deus. Mais alto, fala: Espírito Santo de Deus em plenitude. Quem quer Deus em plenitude dentro de você? Tem um preço a ser pago. Eu não vou ler os dois textos, mas tem duas atitudes que definem claramente quem quer e quem não quer. José é colocado numa posição no Egito, era jovem, e a mulher da pessoa que o colocou nessa posição faz propostas de imoralidade com ele, sexual, e ninguém estava vendo. É a mesma coisa da pessoa ficar olhando pornografia, coisas imorais na internet, ninguém estava vendo. Mas ele disse para a mulher: como que eu posso desagradar o meu Deus? Em hipótese alguma. Ele estava rejeitando o pecado porque ele queria Deus em plenitude. Você rejeita o pecado da imoralidade porque você quer Deus em plenitude. E ele disse não. A proposta para Eva é mais ou menos igual à proposta para José. Deus disse para ela: não come desse fruto. Mas a Bíblia diz que a serpente começa a dizer para ela: olha, esse fruto é bonito nos olhos, ele vai lhe fazer bem. E Eva aceita a proposta. Ela não disse não. Nós passamos por momentos diferentes, mas nós temos que ter a atitude correta em todos os momentos diferentes. Em todas as propostas que vierem, nós temos um desejo só: queremos ser cheios do Espírito Santo. Fala comigo: Espírito Santo. Agora tem o pecado da alma. Quais são os pecados da alma? Vou enumerar 4 com você. Um coração amargurado e rancoroso, ele tem um pecado sério na sua alma. Quando você aceita o rancor, as pessoas não veem. Talvez só aqueles que sabem do relacionamento, está escondido aqui. O rancor, a amargura, corrói o nosso interior. Porque o salário do pecado é o que, queridos? A morte. Isso é o pecado da alma. A inveja. A inveja não é você querer o que a pessoa tem. A inveja quer destruir o que a pessoa conquistou. Ele pode até conquistar o que ela conquistou, mas a inveja não vai deixar ele ser livre enquanto ele não destruir o que a pessoa conquistou. E a palavra do Senhor diz que nós devemos amar o próximo como amamos o quê? A nós mesmos. Se eu cultivo a amargura, se eu cultivo o rancor, se eu cultivo a inveja, os ciúmes é um pecado da alma. E quem já teve ou tem, sabe o tanto que isso é perturbador. O salário do pecado é a destruição mental, emocional e muitas vezes física. Deus está aqui hoje. Se você dizer não aos pecados da alma, você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas apóstolo, esses sentimentos podem voltar? Podem, mas você será capacitado pelo Espírito Santo e vai vencê-los em nome do Senhor Jesus. Levanta suas mãos e fala: eu vencerei, porque eu estou tomando uma posição hoje, por amor ao Espírito Santo de Deus. Eu digo não aos pecados da carne, aos pecados da alma, esta noite, em nome de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo?
Apóstolo, quais são os pecados do espírito? Tem. O orgulho, a soberba, a arrogância, são trigêmeos. Orgulho, soberba e arrogância são pecados do espírito. Foi gerado através de um ser que era angelical, se tornou um demônio chamado Satanás, Lúcifer. O orgulho, a soberba, a arrogância. Feche a porta do seu espírito para esses sentimentos. Diga não a eles. Isso é semente do inferno. Levanta sua mão direita, fala: meu espírito não vai aceitar sementes do inferno na minha vida, em nome de Jesus. Não aceite isso. A avareza não está na alma, está no espírito. A pessoa avarenta, a avareza tem uma mãe que chama egoísmo. Isso está no espírito. Jesus disse: se o grão não morrer, para nada serve. Deus nos chamou para ser semente que gera uma árvore, que gera frutos, e esses frutos dão novas sementes e geram árvores. Através da árvore que sou eu, Deus vai fazer uma floresta de bênção em nome de Jesus, de árvores produtivas. Se eu e você queremos ser cheios do Espírito, nós precisamos falar: Senhor, limpa a eira do meu coração. Eu vou fazer uma decisão contigo, e o Senhor vai limpar o meu coração, Senhor. Eu vou sair daqui preparado para que o Espírito Santo flua. Repita comigo, fala: disse Jesus. Diga mais alto, fala: disse Jesus. Quem crê em mim, diga alto, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Levanta as duas mãos, fala: Senhor, eu creio, por isso eu rejeito o pecado, eu vou viver uma vida santa, e eu creio, Senhor, do meu interior fluirão, não um rio apenas, mas vários rios, e a glória do Senhor vai ser manifesta através da minha vida, em nome de Jesus. Você crê?